organizações que estão funcionando no seu país, você, Brasil, não conseguiu combatê-las. Portanto, nós, Estados Unidos, estamos qualificando como terroristas para que nós as combatamos conforme nós queiramos. E isto pode sim significar operações militares no seu solo sem a sua anuência. Quando os Estados Unidos fizeram o sequestro TV e PCC, vamos passar para a notícia lá do Trump e Flávio Bolsonaro. Acho que essa notícia merece um comentário cuidadoso. É isso, astronauta. É o Você Já Leu, exatamente. O Juan Patrick tá zoando aqui. Prefiro os dossiês do grande Kim Paim. Bom, se vocês preferem o Kim Paim, fiquem à vontade. Né? O do Kim Paim é de graça, né? Ou não, ele cobra? Ele cobra? Eu acho que cobra. Ele cobra! O Kim Paim cobra pra ver. Pra galera ver teoria da conspiração. Beleza. Quem quer pagar, paga. Bom, vamos lá, então. Estados Unidos classificam Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Vamos ler um pouquinho. O governo dos Estados Unidos classificou o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A decisão, assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, entra em vigor no dia 5 de junho e coloca as duas maiores facções criminosas do Brasil na mesma lista de Al-Qaeda e Hamas. Antes do anúncio, o presidente Lula esteve na Casa Branca e, segundo relatos, buscou convencer o governo Trump a não adotar a medida. O senador Flávio Bolsonaro também se reuniu com Rubio em Washington e pediu formalmente a classificação. A decisão foi comemorada pela oposição como uma derrota diplomática do governo federal. O promotor Lincoln Gakia, do GAECO, alertou que a nova designação pode dificultar a cooperação policial entre Brasil e Estados Unidos, com as facções classificadas como terroristas. As investigações americanas saem do âmbito do FBI e da DEA e passam para a CIA, tornando as informações tratadas como material de inteligência sigiloso. O governo brasileiro também manifesta preocupação com possíveis sanções financeiras a bancos e empresas com vínculos, ainda que involuntários, com as organizações, e com a possibilidade de ações americanas em solo brasileiro sem anuência formal de Brasília. E eu acho que a parte mais importante da notícia é este final, sem anuência formal de Brasília. Enquanto eu vou fazer minha análise, procura aí, operador, o que nós temos como manifestações dos bolsonaristas contra a posição do MBL. Falando que o MBL estava a favor do CV, a favor do PCC, coisa desse tipo. Tem várias posições. Bom, esse é um assunto que está aí na boca do povo. É um dos assuntos que está mais falado assim, nos últimos tempos. E qual é a análise real sobre isso, a análise complexa, sem simplificações? É porque vocês não são idiotas, mas o público idiotizado, o público tosco e idiotizado, olha isso e vai simplesmente pensar, poxa, que bom, agora nós vamos conseguir combater o PCC e o Comando Vermelho, os Estados Unidos vão nos ajudar. Isso é a típica análise do Bobson de QI 83. Por que essa análise é estúpida? Por vários fatores. O primeiro fator, os Estados Unidos não têm uma preocupação com a segurança do Brasil. Nenhuma potência na posição dos Estados Unidos vai se esforçar por garantir a segurança de um outro país simplesmente porque ele gosta do país. Então, obviamente, os Estados Unidos têm interesse nisso. E existe uma pletora, existe um leque de interesses possíveis para os Estados Unidos terem ao fazerem esta decisão. O primeiro interesse é um interesse que a gente diria que é um interesse muito positivo, que é um interesse simplesmente de entrar no jogo do combate internacional ao tráfico. Por que eu não acho que esse é o caso aqui? Esse não é o caso aqui porque, como a gente viu nesta própria matéria, os Estados Unidos já teriam meios de colaborar com o combate ao tráfico no Brasil. A colaboração com o tráfico internacional existe independentemente de você classificar uma organização como terrorista ou não. Você não precisa estar qualificando, sei lá, o cartel mexicano de Sinaloa como organização terrorista para você poder auxiliar o México em operações policiais contra o cartel de Sinaloa. Não é uma condição necessária para X. Ele não precisa fazer isso para X. Então, se a gente for falar de colaboração para combate ao tráfico internacional de drogas, os Estados Unidos já poderiam fazer a colaboração e já faz a colaboração com o Brasil. Então, independe disso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando a gente olha hoje, qual é a doutrina norte-americana, e nós temos dossiê sobre isso, e nós temos valete sobre isso. Valete, inclusive, com textos excelentes escritos pelo meu amigo Orlando Lima. Orlando Lima se dedicou a escrever ótimos textos acerca da nova doutrina Monroe dos Estados Unidos. Qual é a nova doutrina Monroe dos Estados Unidos? Os Estados Unidos está hoje perdendo influência na grande área internacional, no seu... Sabe, aquela influência excepcional dos Estados Unidos como o hegemon unipolar, que basicamente detinha todo o poder mundial desde ali do final dos anos... finalzinho dos anos 80, com a queda da União Soviética, durante a década de 90 e durante os anos 2000, essa posição excepcional dos Estados Unidos, ela foi, como o próprio nome diz, uma posição excepcional. Ela durou muito pouco tempo, ela não foi uma posição estruturalmente possível de ser mantida. Então, os Estados Unidos estão, hoje, objetivamente, perdendo influência no mundo. A influência dos Estados Unidos está sendo, diminuída, ela está retraindo, ainda que, militarmente, os Estados Unidos tenham um poderio e uma projeção que não é comparável de nenhum país, inclusive da China.
E é fácil de perceber essa diferença quando, eu não sei se você sabe do número, mas o número, Bruno, é o seguinte, os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares do mundo, e eu sei esse número, e a China tem 8. Então, é uma diferença de 100 vezes mais. É uma projeção, em termos de base militar, de 100 vezes mais a primeira potência em relação à segunda. É muito maior, muito maior. E os Estados Unidos têm uma quantidade enorme de bases no Pacífico, no Japão, em áreas associadas ao Japão, tem uma enorme quantidade de bases na Europa, tem uma grande quantidade de bases no Oriente Médio. Estas bases que foram duramente atacadas pelo Irã, agora com a guerra dos Estados Unidos e do Irã, e com uma certa retração do poderio norte-americano no Oriente Médio, que já está acontecendo, mas eu não vou entrar nesse tema. Eu adoro esse tema, eu conheço bem mesmo, porque eu fico acompanhando o noticiário, mas isso está rolando. Então, os Estados Unidos estão num processo de restrição da sua capacidade de projeção militar e diplomática no mundo. Uma vez que você tem um país que está em restrição, este país ele é forçado pela lógica das relações internacionais a se concentrar no seu continente, que é o continente americano, que é o nosso continente. Os Estados Unidos está na nossa, aqui, está em cima, né? Então, isso significa que quando os Estados Unidos qualificam duas organizações como terroristas, ele está basicamente dizendo o seguinte: as organizações que estão funcionando no seu país, você, Brasil, não conseguiu combatê-las. Portanto, nós, Estados Unidos, estamos qualificando como terroristas para que nós as combatamos conforme nós queiramos. E isto pode sim significar operações militares no seu solo sem a sua anuência. Quando os Estados Unidos fizeram o sequestro brilhante do ponto de vista militar do Nicolás Maduro, qual foi a justificativa? Você se lembra qual foi a justificativa? A justificativa foi que Maduro era o chefe de uma organização terrorista. Qual organização terrorista? Era a organização terrorista do cartel, se eu não me engano, era o cartel de... Putz, tinha um nome, porque eu tô confundindo agora grupo de Puebla com cartel de Puebla. Procure aí, qual era o nome do cartel El Soles, era alguma coisa, tá me fugindo, se vocês tiverem o nome na ponta da língua, mas era um cartel que, segundo os Estados Unidos, Maduro era o chefe. Inclusive, sinceramente, Cartel de los Soles. Isso, exatamente, Cartel de los Soles. Então, supostamente, porque eu nem acho que era, de fato, o Maduro era o chefe do Cartel de los Soles, e em função disso, não, Sinaloa é no México, em função disso, Los Soles, exatamente, Los Soles, em função disso, eles podiam intervir na soberania venezuelana, derrubar o presidente lá, e sequestrá-lo, e, enfim, mudar o governo. E eles fizeram um regime change na Venezuela de tal maneira, Los Soles, exatamente, de tal maneira que eles interviram ali, baseando-se na lógica internacional do combate ao terrorismo que está, obviamente, integrado à estratégia norte-americana de projeção do seu poder no continente americano. Isso é real. Isso não é o PT que está falando. É importante terem visto isso. Não é o PT que está fingindo. O PT está dizendo qualquer bosta aí. Não, o PT está correto isso aí. Existe uma lógica norte-americana de poder invadir soberanias alheias, baseando-se em leis sobre terrorismo e na classificação de certas organizações como terroristas. Então, isso é real. Isso é real. E por isso que a análise do Bobson de QI 83... Será que não é 42, tá ligado? Sei lá. Vai que é, né? De QI 42, de QI 50, de QI de chimpanzé, seja lá o que. Este cidadão, o arquétipo do direitista bobo, ele não olha isso. Ele, não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, e aí entra na essência daquilo que o Renan falou corretamente. Quem tem que resolver os problemas de tráfico de drogas, de facção criminosa, é o Brasil. O Brasil tem que resolver. E por isso que a situação toda é uma situação muito ridícula. Por quê? Por um lado, você tem o Flávio Bolsonaro indo até a Casa Branca para puxar o saco do Trump. Basicamente isso, e para pedir a classificação das duas organizações como terroristas. Por outro lado, você tem um governo do Lula que fala, não, pera aí, não pode, não faça isso, veja bem. Só que nunca teve uma política efetiva de segurança pública. Qual é a política efetiva de segurança pública do governo PT? O governo PT que governou 5 vezes o Brasil. 5 mandatos, é o 5º mandato do PT. O que ele fez em segurança pública? Porra nenhuma. Fez nada. Não fez nada. Tanto não fez que Comando Vermelho e PCC só crescem. Outro dia a gente leu a notícia, aqui mesmo, análise. A gente leu a notícia do PCC avançando para todas as prefeituras de São Paulo. E eu fiz uma extensa análise de como o PCC iria um dia ter um governo de Estado em São Paulo. E de posse do governo de Estado, o PCC ia comandar a PM em São Paulo. Era isso que vai acontecer. E é isso que vai acontecer mesmo. Se não tiver uma barreira ao PCC, o PCC vai comandar o governo do Estado de São Paulo. Questão de tempo. Vai e... Se a gente não chegar lá e fizer uma guerra contra o tráfico, isso vai acontecer. E vocês vão ver. Todos vocês vão ver. Vocês vão ver isso acontecer. Vai ter um governador de São Paulo, que vai estar ligado sim ao PCC. E este cara vai entregar a polícia de São Paulo para o PCC. Entregar mesmo. Por quê? Porque aí, a partir desse momento, o PCC vai infiltrar todo mundo na polícia. O que vai ter de policial comprado, se já tem, imagine isso 10 vezes mais. A polícia vai ser comprada, toda ela. A hierarquia policial toda vai quebrar.
É isso que eles vão fazer. E eles vão fazer se não tiver contenção. Então, por outro lado, você tem um governo do PT que não fez nada. Não fez nada pra segurança pública. Não, sabe? Pena justa, não sei o quê. Mas não tem uma coisa efetiva. Existem paliativos, sabe? É paliativo eleitoral. Agora, por exemplo, o Kim fez esse projeto, aí o Lula sancionou, bacana, não vetou, que bom que sancionou o projeto, mas obviamente é paliativo e obviamente é um interesse eleitoral. Então eles não têm um projeto consistente de combate às facções criminosas. E aí os Estados Unidos, espertamente, pegou para si o assunto e disse, não, agora PCC e CV são facções. E a posição do Renan, que é a posição mais madura e mais difícil no debate, também foi a posição da Ana. Eu estava do lado da Ana quando ela foi gravar um vídeo sobre isso. E eu falei, Ana, olha, um dos argumentos que você coloca aí no teu vídeo é o seguinte, você fale aí no teu vídeo, que é a gente que tem que combater. É o Brasil que tem que combater as facções criminosas. Não é uma potência estrangeira. Obviamente somos nós que temos que combater. E ela falou isso aí. Eu vou, inclusive, ler essa thread da... Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!